Santo seja com todos vós. Amém. Queridos irmãos em Cristo, vamos refletir hoje sobre os três textos que preenchem hoje as leituras deste segundo domingo da Quaresma. Porque se há, e a seleção do texto é sempre condizente com os temas que em cada seleção do texto se pretende enfatizar, mas se há uma seleção muito particularmente importante e definidora daquilo que é o centro da nossa fé, são os textos de hoje. Porque no Antigo Testamento nós lemos no Gênesis sobre Jacó, sobre a visão da escada, o sonho que teve de uma escada por onde os anjos subiam e desciam. E quando ele acorda novamente, Jacó tem a noção, que Deus lhe dá naturalmente, tem a noção de que o lugar onde ele estava era a porta dos céus. E ele diz: o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Quantas vezes isto acontece na nossa vida? Nós estamos na porta dos céus e não sabemos. Não nos apercebemos. Mesmo aqui, nós às vezes podemos imaginar que estamos meramente, não é? Quando se vem à igreja, a cumprir uma obrigação, a cumprir um hábito, a cumprir uma tradição. De repente nós estamos aqui na porta dos céus e não nos apercebemos que estamos justamente nesse lugar. Mas não é preciso dentro da igreja. Jacó estava num local qualquer, onde arranjou uma pedra para lhe servir de travesseiro, e ali ficou. E ali Deus disse-lhe: aqui é a porta dos céus. Quer dizer, onde Deus nos coloca ao longo da vida, nós estamos sempre na porta dos céus. E como Jacó, muitas vezes não nos apercebemos de que estamos na porta dos céus. E o segundo texto, na Epístola, São Paulo resume de uma forma plena aquilo que é de facto o amor de Deus. E que nós às vezes também, se calhar, não nos apercebemos da dimensão que é. Como sabem, a nossa querida reforma luterana, levada a cabo pelo santo Martinho Lutero, enfatizou muito particularmente naquilo que era a polémica de então, enfatizou muito particularmente de que o cristão é justificado pela fé. Vamos acrescentar: o cristão é justificado pela fé em Cristo. Quer dizer, nós somos salvos pela graça de Deus, até um ato totalmente exterior a nós. Nós somos salvos pela graça de Deus, plenamente, mediante a fé em Cristo. E isto aconteceu totalmente exterior a nós. Aconteceu, diz o apóstolo Paulo aqui nesta carta aos Romanos, capítulo 5, diz o apóstolo Paulo que, quando nós ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Deus prova o seu próprio amor para connosco pelo facto de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quer dizer, não foi por nada que nós tivéssemos feito que fomos salvos. Não foi por nenhuma obra nossa que o sacrifício de Cristo foi valioso. Foi porque Deus decidiu, no conselho da Trindade, no tempo que nós não conseguimos imaginar, mas nesse conselho da Trindade, nesse interior da Trindade que é amor, o interior da Trindade, como Santo Agostinho disse bem, o interior da Trindade é amor, a relação das três pessoas da Trindade é amor, e neste amor decidiram
no tempo, na eternidade, que Cristo iria encarnar na bem-aventurada Virgem Maria, que iria ser um de nós, que iria assumir, juntamente com a sua natureza humana, juntamente com a sua natureza divina, a natureza humana, nascido da bem-aventurada Virgem, e que o seu sacrifício iria ser por nós. E isto tudo foi decidido nesse conselho da Trindade, no tempo da eternidade, anterior a nós. Portanto, totalmente fora das nossas obras, dos nossos méritos, se é que algum temos. E, portanto, nós, por causa desse sacrifício que Deus aceitou, decidido no conceito da Trindade, esse sacrifício de Cristo no Calvário, por causa desse sacrifício, nós somos, portanto, justificados mediante a fé e temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para que isto acontecesse, Jesus teve de morrer. Para que a porta dos céus esteja permanentemente perante nós, porque nós estamos na porta dos céus neste momento e estamos todos os dias da nossa vida e vamos entrar diretamente nos céus no dia em que Deus nos chamar à sua presença. Mas nós estamos, como cristãos, permanentemente na porta dos céus. Vivemos sempre nesta porta dos céus. E como Jacó, não nos lembramos. E como São Pedro, pelos vistos, o apóstolo Pedro também achava que nada disto devia acontecer a Jesus. Já temos lido sobre isso. O apóstolo Pedro diz, chamando-o à parte, chamando Jesus à parte, reprovou Jesus e disse, não te vai acontecer nada disso, não é? Cristo iria morrer, não é? E depois de 3 dias ressuscitar. E Pedro, com certeza amando Jesus muito, disse, não vai acontecer nada disso. Ao que Jesus naturalmente respondeu, já ouvimos várias vezes esta leitura, arreda Satanás, para Pedro, arreda Satanás, porque não cogitas as coisas de Deus e sim das dos homens. Porque de facto, para que a salvação, a nossa salvação, o perdão dos nossos pecados pudesse ter acontecido, era preciso que Jesus sofresse, fosse crucificado, para depois ressuscitar no terceiro dia e subir aos céus. Isso tinha de acontecer. O sacrifício de Cristo tinha de acontecer, pois ele estava decidido desde a eternidade no seio da Trindade, no conceito da Trindade. E portanto nós podemos então, estando à porta dos céus, toda a nossa vida, como cristãos, estando à porta dos céus, vivendo todos os dias na porta dos céus, esperando poder entrar por ela. Porque, por outro lado, também já estamos no céu, como São Paulo também diz aos Colossenses. Nós estamos aqui na porta dos céus, mas nós também já estamos lá. Porque o tempo para Deus é outra coisa. Nós é que contamos os dias e os minutos e as horas, mas o tempo para Deus é outra coisa. Quando nós já estamos no céu, ainda estamos aqui. E é por isso que nós podemos enfrentar depois a vida de uma outra forma. Com esta fé, e é por isso que a Igreja existe, é para nos manter na fé e para que, se nós estivermos tentados a cair, apagarmos a pancada da lei em cima e nos alertarmos e para continuar a perceber que estamos nas portas do céu, para chegar lá, para levar a corrida até ao fim, vitoriosa. E é por isso que nós podemos então aguentar uma frase que só nós cristãos é que entendemos: tomar a cruz e seguir a Jesus. Alguns não entendem e acham que tomar a cruz é mesmo crucificarem-se. Aquelas imagens que as televisões, não é? Repletas de pagãos e ateus lá vão outra vez a repetir para achincalhar o cristianismo, mostrar a bandeira da Páscoa, não é? Indivíduos a crucificarem-se.
interessa um que se crucificou, que é justamente o crucificado, o Cristo. O resto não vale nada. Podiam crucificar-se o mundo inteiro, não vale nada. Mas o único crucifixo que nos interessa é o de Cristo. E, portanto, nós podemos, nesta confiança, nesta fé, naquilo que já está garantido para nós, nessa porta que nós já sabemos que vamos passá-la, e que até já passámos, ainda não tínhamos consciência disso, mas já passámos. Por isso, nós podemos enfrentar a vida de outra maneira e transportar a cruz. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem quiser perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. É este o desafio. Os apóstolos foram todos chamados desta maneira. Venham e seguem. Eles levantaram-se e seguiram. E assim tem sido ao longo dos séculos. Nós temos sido chamados, levantamos e seguimos. Como diz o mártir luterano do século XX, Dietrich Bonhoeffer, o pastor Bonhoeffer falava justamente de que não é vanglória nenhuma nós respondermos ao chamado. Não é aí que reside a vanglória, mas a glória reside justamente em quem chama. Quem chama é que a quem chama, quem nos chama é esse que nós devemos dar glória. Porque quem nos chama é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Como chamou os discípulos, tem chamado e está a chamar e continuará a chamar até o fim dos tempos, um a um. Um a um. Não é multidões, é um a um. Vem e segue. E ele levantou-se e o seguiu. Vem e segue, e serás pescadores de homens. E ele, largando tudo, seguiram. Um a um. É esse chamado que está a acontecer, e é o chamado da cruz. Porque a vida não é fácil para ninguém. É o chamado da cruz. É para carregarmos a cruz com Cristo. Mas a nossa cruz, comparada com a de Cristo, não é nada. E até por uma outra razão. É porque Cristo transporta e já transportou a nossa cruz. Portanto, nós devemos viver nesta fé, sabendo que a cruz já foi transportada por Cristo. Ele já foi crucificado por nós, mas também já foi ressuscitado, já ressuscitou por nós. E já está nos céus. E está sentado à direita de Deus, e todo o poder no céu e na terra pertence a Cristo. E é esse Cristo que nós também esperamos que volte novamente. Até lá, carreguemos a nossa cruz, mas o jugo de Cristo é suave, é leve. Porque Ele próprio já carregou tudo o que nós devíamos ter carregado. Mas Ele já carregou por nós. E é esta fé que nós devemos manter todos os dias da nossa vida para que possamos também fazer nossas as palavras do apóstolo Paulo aos Romanos, como pouco lemos. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Não é a paz que nos dá. Essa é uma outra coisa, não é? Isso é a paz dos tratados, dos acordos, não é? Dizia Napoleão, que são feitos para rasgar. Não é dessa paz que estamos a falar, mas sim da paz que nos mantém confiantes ao longo da vida, a enfrentar as dificuldades com outra esperança e aguardar